Pronto, boa noite, meus amigos. Nós estamos agora iniciando nossos estudos de todos os sábados, às 19 horas, aqui na Casa Espírita Cristã. Estamos estudando o Evangelho de Mateus. No momento, estamos no capítulo 12, versículo 15. Já estamos a 3 reuniões, 3 dias, 3 sábados, neste versículo que é muito rico. Lembrando que Jesus, no momento, ele saiu, ele estava em discussão, uma discussão religiosa, teológica, com os fariseus, e os fariseus que não estavam satisfeitos com o posicionamento de Jesus, aliás, em toda a parte do Evangelho, os evangelistas sempre se referem a esse fato de que os fariseus não aceitavam Jesus, seus atos, as suas ações, suas realizações, suas curas, suas palavras. Então, eles tramaram, começaram a planejar para matá-lo. Então, o versículo de hoje diz o seguinte: Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. Seguiram-no as turbas, e ele curou a todos. E no dia de hoje, nós decidimos, ao invés de diretamente olhar, assistir o vídeo do Aloysio Elias, que hoje é aquele estudo 130, né? E nós nos baseamos no estudo de Aloysio Elias, que é um estudioso, pesquisador, lá da cidade de Uberaba, e ele desenvolve o estudo miudinho, que é o estudo minucioso do Evangelho. E muito interessante, ele se refere à tensão. Ele inicia seu vídeo comentando sobre tensão. A tensão que se formou entre os dois grupos, o grupo dos fariseus e o grupo que estava ao lado de Jesus. Como nós comentamos antes, a gente estava falando mais sobre a sintonia. Jesus se retirou porque ele não queria permanecer na sintonia dos fariseus. Mas, ao mesmo tempo, nós nos lembramos que Jesus não precisa se retirar de nenhuma situação para manter a sua sintonia divina, celestial, a sua sintonia de paz completa, de espírito crístico, que já subiu praticamente, pelo menos daqui da nossa Terra e de outros planetas, já subiu todos os degraus. Obviamente que, como nós evoluímos eternamente, ainda existem alguns degraus que nós nem sequer imaginamos quais sejam, por nossa inferioridade, para que ele possa subir-se, ainda melhorar-se mais. Mas ele se retirou para que as pessoas que ali estivessem pudessem também se retirar daquele ambiente de vibração negativa que os fariseus estavam mantendo nas suas discussões. Então, ele fala em tensão. E a gente aí lembrou da tensão, ele comenta sobre isso, do verbo tensionar. E a tensão, de acordo com a física, e Chacur deve saber muito bem disso, como o Marcelo também, significa fazer força em sentido oposto. São duas forças em sentido oposto. Como se fosse, a gente colocou o exemplo do cabo de guerra. Aliás, em inglês quer dizer isso mesmo, cabo de guerra, tag war, né? E essa é interessante, porque esse estudo, essa criação desse termo, cabo de guerra, aconteceu a partir dos antigos, que eles faziam isso. Tem a ver com, eram jogos antigos, rituais, e tem origem nesses jogos, que eles simulavam, tendo aqui uma pesquisa que eu fiz aqui, simulavam a disputa entre o bem e o mal, olha só. Figurados em tumbas, essas passagens, esse cabo de guerra, essas disputas entre o bem e o mal, foram registrados nas tumbas do Egito e em templos de Camboja.
Olha que interessante. Então, a partir daí, foi que surgiu essa coisa do cabo de guerra, que hoje é muito comum, principalmente, né, em jogos da juventude, em outros tipos de jogos que as pessoas realizam. E aí, essa tensão de Jesus com os fariseus se manteve até um determinado momento, quando ele se retirou. Mas ela teria acabado? O que vocês acham? Quando Jesus se retirou? Teria acabado? Se a tensão iria acabar, Giselda, você está perguntando? A tensão que Jesus se retirando, ele queria retirar dali toda a turba, todos aqueles que quisessem ir com ele, né, para poder tirá-los daquela tensão criada. E aí ficavam os fariseus, que puxavam para um lado, faziam força para o lado deles próprios, e ficavam. E aí, do outro lado, era Jesus com a turba. E aí eu pergunto, Jesus se retirando com a turba e com os discípulos, obviamente, essa tensão teria acabado? No momento, sim. O Helder está sinalizando que não. O que você acha, Helder? Eu acho que não, porque o reboliço ia continuar, porque eles iam ficar indagando sobre as situações e de maneira, inclusive, ríspida. Ela iria diminuir no contexto de atacar já ele que estava ali. Mas entre eles ali, a confusão ia ficar. Eles iam querer impor as verdades para um para outro, do jeito deles, mesmo sendo todos fariseus. Eu acredito que não, se eu estiver errado. Mais ou menos eu concordo com a Helena. No momento, a tensão amainou, no momento. Mas teria acabado? Não. A gente vê que no Evangelho isso ocorria frequentemente. Onde Jesus fosse, havia sempre essa tensão, né? É porque eram opiniões contraditórias e os fariseus não queriam abrir mão daquilo que eles eram beneficiados, né? Eles tinham o benefício de ter aquela posição, eles recebiam parte dos impostos e iria mexer com os conceitos deles, com os hábitos e com a vida deles, o que Jesus pregava. Então, eles eram contrários a isso, eles não aceitavam de maneira nenhuma. Eles eram... A oposição deles em relação a Jesus era muito forte, porque Jesus vinha quebrar justamente aqueles hábitos deles que estavam completamente fora da essência do próprio judaísmo, do próprio conceito dos hebreus. Eles estavam usurpando aquilo que era considerado santo na própria linha de conceitos dos hebreus, né? Tanto é que... Hoje é até diferenciado. Hoje é até diferenciado. Você tem os políticos, ali dentro, com um pouquinho as coisas se normalizam ou não. Mas, antigamente, se tinha alguma coisa feita dentro de um lugar específico, a população ficava em torno, em volta, na frente, tudo qualquer lugar. Eles, dali mesmo, Jesus foi embora, mas eles ficaram expondo as situações e de maneira até ríspida, justamente para alguns que poderiam estar querendo seguir Jesus ou não, ter outro entendimento, e a população que estava também. Então, aquilo ali ficava meio incendiado durante um tempo ali. Assim, eu vou lembrar aqui, Gisela, daquele discurso do Estevão, quando ele foi no Sinédrio, que exigiram que ele fosse lá, ele fez um discurso e chamou a atenção dos fariseus sobre o que estava escrito na lei que Moisés tinha trazido e tudo. E 2 fariseus entenderam a mensagem que Estevão deu e saíram saíram do grupo e doaram os seus bens lá para a Casa do Caminho, saíram fazendo uma modificação. E eles foram perseguidos devido a essa atitude que eles tiveram, porque eles entenderam a mensagem e concordaram com o que Estevão estava falando e não quiseram mais continuar naquela situação.
e eles foram perseguidos. Então, Jesus saiu dali com a turba, porque sabia que se os fariseus partissem para cima dele, ia sair uma briga ali e o povo não ia aceitar, não ia deixar os fariseus atingirem Jesus. Ele retira para evitar contenda e evitar essa confusão que poderia ser armada ali. Mas os fariseus não se deram por satisfeitos. Eles planejaram matá-lo e tudo, como ocorreu mais tarde. Né? Com certeza, com certeza. O que Chiquinho quer falar? Não, era só para complementar, dizendo que os fariseus eles viam em Jesus uma ameaça, porque Jesus os chamava à realidade, né? E eles, na posição que eles estavam, era muito confortável por causa como o Chacu falou aí, por causa das regalias que eles tinham, né? E o orgulho deles era muito grande para aceitar a verdade, né, que Jesus veio trazer. E muitos entendiam o que Jesus estava falando, só que não aceitavam, porque ia precisar se modificar dentro de si. Assim, dar um 360 graus de mudança na vida deles. E era o que eles não queriam. Então, eles viam uma ameaça forte de Jesus, porque Jesus trazia em si a verdade, né? Então, por conta disso que a tensão possa ter terminado momentaneamente, porém, ela sempre continuava, porque eles estavam sempre buscando querer pegar Jesus em alguma falta, e ficavam mais injuriados ainda que não conseguiam. E aí, essas duas forças, como é que vocês simbolizariam? Quer acrescentar mais alguma coisa, Chaquinho? Não, eu ia falar que hoje continua a mesma coisa. O que a gente lê no Evangelho, a gente não quer aplicar sobre nós, porque nós vamos perder o nosso modo de vida, os nossos hábitos. Nós, às vezes, estamos na nossa zona de conforto e não queremos aceitar o que Jesus propõe para a gente fazer. A gente fica ainda querendo insistir em viver do jeito que a gente quer. Né? Sabe por quê? Por quê, Chacu? Sabe por que disso? Porque a gente ainda não consegue conceber a felicidade real. A gente não consegue conceber a felicidade real que Jesus traz planejada para nós. Exatamente. A gente não concebe. Então, a felicidade que a gente conhece é aqui da Terra, os meus prazeres. A felicidade da matéria, a felicidade material. A gente não consegue ainda vivenciar essa felicidade espiritual. Por isso que a gente não consegue mesma coisa que ele falou. A gente não consegue conceber. Isso, as mesmas coisas que... A referência que a gente tem de felicidade são os prazeres que a Terra oferece. Isso. E nós somos os novos fariseus, quando a gente não aceita o que Jesus está propondo para nós. Os novos fariseus e possivelmente os lá de trás, que ainda estão renitentes ainda. Verdade. Isso. E aí, o que vocês acham que os fariseus representariam? O que os fariseus representavam? E que ainda existem fariseus hoje, né? O que representa essa casta, essa parte da vida, né? As pessoas que têm esse pensamento e que querem se manter, o que elas simbolizariam na época? O egoísmo que está dentro de nós. O egoísmo e o orgulho do poder, de poder mandar, e ainda o egoísmo de querer para eles, não querer abrir mão para distribuir com os outros. Pois é. É superficialidade também, né? As coisas, como o Chico falou, as coisas que são passageiras, transitórias, sem conteúdo. Isso, exatamente. Porque fica na superfície, né? Estéreis, exatamente. Fica na superfície. Ela fica... A gente vive numa zona de conforto errônea e tem ela como verdadeira. É difícil. É porque a gente aqui na Terra, a gente está vivendo na Terra. Quando a gente está no plano espiritual, que a gente sente um outro nível, uma outra sintonia, um outro ambiente, é mais fácil a gente controlar
os nossos maus hábitos, as nossas imperfeições, né? Por isso que eu falo, no plano espiritual todo mundo está bem. Não, é mais fácil que todo mundo se ama, todo mundo é fraterno, todo mundo se apoia. E Depende. aqui não, nós estamos vivendo no meio, em meios diversos, convivendo com pessoas de variadas interpretações, variados pensamentos, não é? Então, é muito difícil a gente, como diz Chico, conceber isso. A gente quer viver esse mundinho de tranquilidade, exatamente. de prazer, de A, bem-estar. A aquele, referência que a gente tem, né? tem uma fala lá do Bertolt Brecht, né, que ele fala que a vida é um teatro cujos componentes somos nós, os atores da vida. Então, é como se tivesse, por exemplo, um determinado lá, juiz, ou um determinado executivo, exercendo aquele papel, e quando ele não exerce aquilo com esmero, ele está representando ali uma superfície mesmo, do que ele não está sabendo o que ele, no fundo, né? Ele está usando do cargo, do poder para mandar, mas ele, às vezes ele não é aquilo, ele está representando aquilo, mas ele não é aquilo. Então é uma amostra do orgulho. O orgulho não é aquilo que a gente quer ser, mas não é. Eu quero ser alguma coisa, quero me mostrar que eu sou alguma coisa, mas não sou aquilo. Mas eu quero. Aí é orgulho. É a Isso aí que aparência, você né? leu, É a aparência, isso que você né? leu, eu escutei de espírito, Chapu. Inclusive, eu comentei há muitos anos com a mulher do Hugo, e eu nunca li, né? Mas isso já tinham falado para mim no espiritual. Que nós estamos aqui, isso é como se fosse um teatro, e nós somos os atores, e nós temos que fazer uma peça como ator, e dar o nosso melhor. É como se fosse um ator. Fazer uma novela e dar o melhor dele e ser aplaudido. A gente tem que tentar fazer assim. Aí você falou que você leu isso, eu nunca li. Aí eu acho interessante essa coisa. Esse autor que o Chapu falou aí é um grande escritor de peças de teatro, um grande teatro. Eu lembrei disso aí, porque foi exigido na minha juventude ler esses livros na escola. Quando eu dava aula de teatro lá no IAC, eu fiz várias pesquisas, várias coisas, e eu li muita coisa sobre esse Bertolt Brecht. E aí, por outro lado, gente, Jesus, o que simbolizava? Não, o que simboliza Jesus? Chico falou aí, a verdade. A verdade, deixar a Beth falar um pouquinho. A verdade, a o generosidade, caminho a ser seguido, né? O modelo. A profundidade, a espiritualidade. Tudo, né? Tudo para o bem. Ele representa o divino, o ser divino como modelo e guia para nós. E aquilo que a gente quer, que a gente aspira a atingir um dia, né, gente? É que a gente deve procurar atingir, né? Que um dia nós vamos atingir, mas que serve de modelo e guia para a gente ter como modelo a ser seguido. Tá vendo aí, Chico? Tem que segurar na mão do Chacu, da Giselda, tem que caminhar aí. Mas aí toma logo a terceira dose. Olha só. Tô fora. Da Helena, pega na mão, vamos embora. Lembre que Jesus está lá no sótão da casa mental, está lá no superconsciente, na parte alta. E ele já permanece lá, porque ele muito lutou, muito batalhou, muito sofreu para conseguir chegar lá. 4,5 bilhões de anos, quando ele ajudou com a equipe de espíritos crísticos a plasmar a Terra aqui, ele coordenando, administrando essa parte, ele já era um Cristo. Nós estamos aqui, dizem, né, que eu não sei se isso é verdade, é a informação que a gente tem, há 7.000 anos exilados aqui na Terra, exilados de outro planeta, onde fizemos muita besteira e fomos exilados para cá. 7.000 anos depois, estamos aqui, na fase de transição planetária, que eu acho uma bênção a gente ter feito tanta besteira, ter conseguido ser recambiado para cá, a gente deve ter vindo com muita raiva, e eu acho que eu vim com raiva.
Mas hoje, gente, que bênção! A gente, Gisela, nessa vida, nesse processo de transição, merecendo, se Deus quiser, eu acho que nós vamos merecer, estar no mundo de regeneração. Olha só, gente. então, Pois é. nós podemos estar, inclusive, no nosso segundo exílio. Uma boa parte dos capelinos vieram para cá já como segundo exílio. Pois é, já pensou? A gente, meu Deus do céu, isso é terrível, né? Quer dizer, 4 bilhões e meio de anos, Jesus era um Cristo, e nós vamos botar aí o quê? 2 mil, nós estamos até aqui, quase 3 mil, né? Com mais 7 mil, 9 mil, 10 mil, sabe-se lá quanto tempo se foi outro exílio, uns 20 mil anos aí. Ai, como ser consciente, como ser ainda já com livre-arbítrio, com a razão, né? Mas e antes? Desde que fomos criados. É muito tempo, gente. Vamos trabalhar. Faz parte do processo evolutivo. Logo, progredir, hein? Faz parte do processo evolutivo. Faz, né? Pois é. Então, é questão de escolhas. Para a nossa reflexão, eu penso assim, para a nossa grande reflexão, que nós estivemos lá. Deus já colocou... Naquela época, nós estivemos lá, naquela época, nesse mesmo cabo de guerra que nós estamos hoje. Que o cabo de guerra, para mim, representa nós mesmos, né? Claro. E não só os fariseus, porque a gente fala os fariseus como se a gente, na época, a gente não sabe de que lado que a gente estava, né? Que, na verdade, hoje ainda, em determinadas situações, nós pulamos de lado, de acordo com as nossas conveniências, né? A gente pula Exatamente isso, Helena. Você está certíssimo. É verdade. Porque algumas vezes nós reagimos como fariseus e outras vezes como pessoas do bem. Mas nós não estamos o tempo inteiro como pessoas do bem. Nós temos nossos momentos que nós somos fariseu também. Éramos e continuamos a ser. E sempre dizer, nós temos o livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio não nos dá o direito de prejudicar o outro. Então, quando a gente estiver na dúvida, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para saber se nós estamos com esse cabo de guerra do lado de Jesus ou somos fariseus, é saber se nós vamos prejudicar alguém. Exatamente. Não só com a nossa conveniência. Então, a pergunta é, isso vai prejudicar somente a mim? Que hoje nada que a gente faz prejudica somente a gente. Nem mesmo, vamos dizer assim, quando a pessoa decide por fazer o ato de tirar a sua vida, ele prejudica alguém, porque ele tem mãe, ele tem pai, ele tem irmão, ele tem um tio, que ele vai deixar em sofrimento. Então, é a pergunta, nós vamos prejudicar alguém? Então, eu não vou fazer. Esse cabo de guerra, que somos nós que representamos esse cabo de guerra. É verdade. A tensão está até hoje, né? A tensão está até hoje. Então, é a sintonia mesmo. Se nós nos sintonizarmos com Jesus, e essas aulas aqui são muito importantes para a gente realmente pegar um pouquinho mais de confiança em Deus, né? E puxarmos o cabo de guerra para o lado de Jesus. Porque ele deixou livre. Quando ele se retirou, ele deixou livre a sintonia, né? Ele mesmo não precisava nem se retirar, porque ele não ia se sintonizar com o mal, mas ele retirou-se para aquelas pessoas que quisessem acompanhá-lo, o acompanhasse. É como disse outro dia, a pessoa sai da discussão, mas a discussão continua se a gente continuar naquela sintonia, né? Exatamente. Então, é se retirar mesmo. Esse cabo de guerra, exatamente isso. Nós representamos esse cabo de guerra, né? Somos nós mesmos. E aí muita gente fica a pensar, né? Mas para que lado eu vou? Esse lado de Jesus, existe isso, essa multidão fica na dúvida, né? A multidão que somos nós mesmos, muitas vezes, se a gente não estiver muito seguro do nosso destino, do nosso futuro, do nosso caminho,
nós vamos ficar variando. Ah, não, mas eu acho que lá é melhor, é mais gostoso, é mais tranquilo, menos briga, menos luta, né? Eu faço o que eu quero. Não, mas aí é como a Helena está dizendo, muita gente fica nessa situação. Hoje nós temos essa bênção da doutrina espírita abrir o nosso entendimento, mas ainda assim, isso não quer dizer que nós somos os melhores que ninguém, não. Não, de jeito nenhum. E Nós o melhor temos aí- caminho que a gente contrário. aprendeu aqui mesmo é a Chico, oração. você Quando vai tiver direto, dúvida, Chico. entra em oração e procura o plano mais alto. É verdade. Uma coisa que eu ouvi hoje do psiquiatra, numa palestra que teve que nós fizemos um curso de atendimento fraterno, começou hoje, e ele falou muito claro, muito claramente. Nós não viemos aqui mudar ninguém. Então, não fiquemos iludidos de que eu faço porque meu marido mandou, não obedece. Você não obedece, você finge que obedece a alguém. E nós não viemos aqui mudar ninguém, nós não temos esse poder Com certeza. de mudar ninguém. Nós só podemos mudar somente a nós mesmos. É verdade. E é difícil. Verdade pura. Exatamente. Nós só temos o poder de mudar nós mesmos. Se a gente conseguir, dê graças a Deus, que nós conseguimos mudar nós mesmos. Não, até porque para mudar a gente tem que ter consciência do erro, né? E a maioria de nós não tem, né? A gente arranja 1000 desculpas, a gente arranja 1000 culpados para os nossos erros, mas a gente se colocar como o próprio culpado, o maior culpado, é difícil. Mas quando a gente consegue isso, é aí, a partir daí, que a gente começa a mudar. Renúncia, né, Giselda, Chacu, Francisco, Eldo, renunciar é muito difícil. Certeza. Então, mas aí quando a gente não tiver essa certeza, tiver em dúvida, entre em oração, procura os planos mais altos. E eu tenho falado insistentemente em seguir aquilo que Pedro falou. O amor cobre uma multidão de pecados. Se a gente não sabe o que fazer, faça o bem, trabalhe no bem. Uma boa ação que a gente fizer apaga várias coisas que a gente possa ter feito errado. Aquilo que está lá no nosso porão da casa mental. Trabalhe no bem, porque a prática da caridade é que vai nos ajudar a apagar aquilo que nós estamos lá no porão, que nós nem sabemos o que nós já fizemos. E aí vai apagar. Graças a Deus. Graças a Deus. Você falou em Bertoldo Brecht. Então, o Bertoldo Brecht nos acompanhou muitos anos nos nossos cursos de formações, né? Interessante. Uma amiga nossa que ela dizia assim, quando nós formos atravessar o rio, deixe os seus repolhos, atravesse sem ele. E aí ela sempre citava um poema de Bertoldo Brecht, né? Sempre. Então, foram muitos e muitos anos que ele realmente era um revolucionário, né? Exatamente. Ele mudou conceitos, né? Com certeza. Mudou. Um grande dramaturgo. O Evangelho tem uma parte que fala que a gente, cada vez que a gente compreende mais as lições do Evangelho, mais constrangido a gente fica a mudar. Constrangido. O Evangelho nos constrange a mudanças. Porque, como alguém já falou em outro estudo aí, depois que eu conheci o Evangelho, nunca mais eu pequei em paz. Então, É uma verdade. Então, quer dizer, esse cabo de guerra existe dentro de nós por causa disso. Cada vez que a gente vai se aprofundando nas questões do Evangelho, mais um lado acaba puxando e o outro lado também, nossa, ainda puxa ainda, né? Do homem velho ainda puxa. Então, quer dizer, quanto mais a gente vai se aprofundando no Evangelho, mais força a gente vai dando para esse novo homem até vencer esse cabo de guerra. Você falou isso aí, Chico, que eu ia comentar. É exatamente o que a Helena já falou, mais ou menos. O cabo de guerra está dentro de nós. É o nosso passado puxando para um lado e Jesus e o nosso futuro de homem de bem, que a gente quer ser, puxando para o outro. Aí vamos ver, né? É o Quem bom será que combate vai que o Paulo vencer? fala, né? É o bom combate que o Paulo de Tarso fala. Bem lembrado, Chacu. Bom combate, é isso aí. Quando esse evangelho vai sendo acendido na nossa mente, ele vai nos constrangendo, porque
ele já se encontra interno na gente há muito tempo. Ele está dentro da gente, do mental de todo nós, toda a estrutura. E aí a gente vai em estudos, lendo, ouvindo, aprendendo, e quando a gente vai entendendo, ela vai nos constrangendo justamente porque está muito vivo dentro da gente. Na realidade, gente, nós já nascemos, a gente sabe disso, não estou falando nenhuma verdade, nenhuma novidade. Verdade é verdade, aliás, ela é verdadeira, mas não é nenhuma novidade. Nós já nascemos com a lei divina marcada em nossos corações, né? Na consciência. Basta, o que nós temos que fazer é descobrir, é desvendar essa lei que está lá quietinha, porque Deus quer que a gente descubra com esforço, Ele não nos deu nada de mão beijada. Tudo é o nosso esforço, é o nosso trabalho para o autoaprimoramento, né? O nosso perdão das ofensas, o nosso abraçar os inimigos, compreender, tolerar as pessoas, as diferenças, os diferentes, que hoje se está se falando muito nisso, e é a sociedade se mexendo, né? Conseguindo já enxergar alguma coisa mais profunda, já se lutando porque se mata um homem de cor, lutando porque se mata uma pessoa mais pobre, né? Então, isso aí já é alguma coisa mexendo no seio da sociedade, né? Que já está nascendo, crescendo, já existe, mas que a gente tem que cultivar para que isso possa crescer e se tornar uma árvore grande e dar os frutos do amor, da paz, da concórdia, que todos nós almejamos, né? Sonhamos. É a metáfora do diamante bruto, né? Que está dentro de nós, né? Com a retirada de Jesus, a Luiz Elias vai comentar que Jesus também estava querendo, e acho que alguém de vocês, acho que foi o Chico que comentou, evitar, não, foi o Helder, evitar que a turba pudesse ser ferida de alguma sorte, caso houvesse algum embate físico, né? Que pudesse aí haveria uma luta, porque a própria turba se voltaria, vocês sabem, né? A gente já estudou isso, como se muda rapidamente, né? É como a cana, né? O vento batendo, né? A gente estudou muito isso em outros anos, muito interessante, essa mudança da turba. Então, a Luiz Elias pergunta, qual seria o maior mal causado por esses fariseus na turba, que, em princípio, são pessoas simples que estão querendo o bem, estão querendo ser curados, não apenas das suas enfermidades, mas também dos seus outros problemas mentais, morais, etc. Qual seria o dano? O dano físico ou o dano moral que poderiam causar neles? Ele faz essa pergunta e eu quero que vocês respondam. Eu acho que é o dano moral, né? Porque eles poderiam ser contaminados com o mal também. Contaminados com o mal quando a pessoa já tem a tendência, né? Podiam ser contaminados com muitas outras coisas, né? Sim. Mas é isso aí também. Agora, uma coisa interessante que ele fala, o dano moral, que é o nosso maior medo, só acontece quando é consentido. Então, se as pessoas quiserem prejudicar alguém, o físico, eles vão conseguir. Se alguém quiser te machucar fisicamente, te agredir, consegue. Porque você está ali, o agressor está na sua frente. Mas moralmente ele vai conseguir te agredir? Se você permitir. Pois é, Gisele. Oi, Giselda. Oi, querida. Oi. Me lembrei aqui daquela passagem, né, do Gandhi, vocês devem lembrar, né? Que uma pessoa deu um tapa no rosto dele, né? E alguém questionou ele. Então, assim, é o quê? Não entendi. Aí, então, assim, ele falou, a minha moral não está no meu rosto. Entendeu? Como você falou, pode agredir fisicamente, mas a moral, quando a gente não quer que seja atingida, não vai ser atingida. Né? Eu acho que tem um pouco a ver com
Se a gente raciocinar em cima do Evangelho, ao invés da gente sentir raiva da pessoa que nos agride, né, ou sentir algum tipo de sentimento contrário, o fato da pessoa ter a iniciativa de agredir ou de provocar algum desequilíbrio na gente, já é um sinal que a pessoa passa por um desequilíbrio, que passa por um problema muito mais sério, internamente falando. Então, ao invés de a gente despertar um sentimento de injustiça, né, ou de revolta ou algo negativo, nós deveríamos despertar um sentimento de misericórdia. E se a gente olhar dentro da pessoa, pela ótica do Evangelho, a pessoa está em completo desequilíbrio que faz isso. Ou, naquele instante, naquele momento, entrou em desequilíbrio, entrou numa sintonia inadequada. Então, eu acho que a gente a gente está no porão na maior parte do tempo, né? Então, quando acontece algo que seja agressivo aos nossos olhos, a gente reage de maneira igual, de maneira agressiva, e a gente é incapaz de perceber que a situação ela é uma situação que nós deveríamos despertar misericórdia e compaixão por aquela pessoa, né? Então, eu acho que tem um pouco disso. Quando a gente tem um entendimento pleno disso e nós conseguimos permanecer num estado mental um pouco mais elevado e realmente concentrado nos ensinamentos que a gente lê e estuda quase sempre, né, quase todos os dias, a gente é capaz de perceber essa situação e não deixar nos afetar. Porque se a gente realmente tem esse entendimento e estamos num padrão, no nível do entendimento necessário, não existe agressão, não existe ação a nosso desfavor, vamos falar assim. É simplesmente a forma com que nós reagimos. Então, é lógico que a frase da Rita, ela é pertinente. A ação agressiva física, ela existe, mas, obviamente, que sentimento aquele dano físico vai representar depende muito do nosso estado mental, né? Da casa mental. Com certeza. E aonde estamos naquele momento. É isso mesmo, Marcelo, você falou muito bem, muito, muito pertinente. É a forma de agir ou reagir, né? Exatamente. Na realidade, mesmo a agressão física, ela só acontece se estiver no nosso planejamento. Se alguém quiser nos agredir, mas não estiver no nosso planejamento que nós sejamos agredidos, pode haver uma interferência espiritual e isso não acontecer, né? Como vou citar 2 exemplos aqui, um de agressão física e outro de agressão moral. Eu já contei aqui todos os 2, todas, acho que já. Uma está no livro da Ivone Pereira, vocês sabem, já viram que eu leio muito Ivone Pereira. Aliás, Rita, fiquei até de te dar a resposta, não voltei lá no livro. Tá. Ela fala, não é Ivone Pereira esse não, esse é um livro de Bezerra de Menezes, através do Divaldo Pereira Franco, Dramas da Obsessão, se não me falha a memória. É um livro que narra, é muito interessante. Dramas da Obsessão, acho que é da Ivone Pereira. Não, Ivone Pereira, então não é Dramas da Obsessão, é Dramas do Destino, alguma coisa assim. Dramas do Destino. É um livro que fala relata os 4 dias do Carnaval. É muito interessante. Dr. Bezerra de Menezes, junto com uma equipe dele, né, ele montou no centro do Rio de Janeiro, durante o Carnaval, numa praça, que ele não disse qual é, a gente imagina, mas eu não sei. Se é verdade, foi no Campo de Santana, em frente à Central do Brasil. Ali do lado fica o Hospital Souza Aguiar, onde eles também fazem atendimento. Ali é um espetáculo, aquela cidade espiritual ali. O Campo de Santana foi um presente que
Se eu não me engano, alguém me corrija da história. Mas Pedro II que deu para a rainha Leopoldina, ou foi Pedro I que deu para a rainha Leopoldina? Foi um presente que deu para ela aquele espaço ali. E eles aproveitaram ali para fazer essa cidade espiritual. Mas ali, nesse momento, não era uma cidade espiritual. Eles montaram apenas durante o carnaval. Sim, naquela época. Um hospital, como se fosse um hospital. Isso. Tipo hospital de campana, né? Exatamente. Pronto-socorro. Exatamente, o hospital de campana. Durante então, foi muito interessante. E eles vão ali trazendo várias pessoas que, durante o carnaval, inadvertidamente, foram vítimas, entre aspas, né? Porque a gente sabe que vítima é quem, muitas vezes, a pessoa se deixa vitimizar, né? Aquela questão do consentimento, entra em uma e não percebe. Mas aconteceu que essa moça era uma moça que ela visitava frequentemente uma senhora no hospital. Aliás, ela gostava muito de fazer visita, ela era espírita. Adorava fazer visitas, ia muito na casa das pessoas, ajudava as pessoas, aplicava paz, parará. E ela percebeu que essa senhora que ela conhecia estava hospitalizada e estava sozinha. Não tinha ninguém. Então, ela passou a ir semanalmente visitar essa senhora. E calhou que um desses dias que ela foi visitá-la era um dia de carnaval. E ela ainda ficou na dúvida se ela iria ou não, dado o perigo, né? Ainda mais que ela iria pegar ônibus, iria andar um pedaço a pé, ruas não muito movimentadas. Mas ela decidiu que ela ia entregar para Deus, né? Fez a prece e foi. Porque quando ela passou em determinado local, ela foi agredida por 2 homens. E, nesse meio tempo, estava passando próximo dali uma viatura policial. E o policial entrou por uma rua e o outro falou, mas onde é que você vai? Ele falou assim, não sei, eu quero por ali. E me deu vontade, alguém me falou, vai por ali. É como se alguém estivesse me falando, vai por ali. E quando ele, se desviando do caminho, passou por ali, ele viu a moça sendo segura. Não tinha acontecido nada ainda, mas ela estava sendo vítima daqueles 2. Então, pegaram os 2 e prenderam, e ela pôde ir tranquila para o hospital visitar a senhora. Então, foi uma bênção, ela não merecia passar por nenhum tipo de constrangimento muito forte, ficar ferida. E os espíritos, como ela não merecia, ela tinha os seus méritos, os espíritos desviaram, fizeram com que o motorista da viatura se desviasse do caminho para ajudar. Isso, e o outro, que é um dano moral, vocês já devem conhecer essa história, que é uma história muito, muito mencionada, muito relatada, é do seu Jerônimo Ribeiro, que foi um dos fundadores do Espiritismo no Espírito Santo. Ele era português, veio para o Brasil, e a Anália Franco, ele estava procurando um local, um trabalho, a Anália Franco disse, vá para o Espírito Santo, lá não tem nenhuma obra, nenhum trabalho, e quem sabe você consegue realizar alguma obra lá. E ele veio, e criou inicialmente um asilo de loucos, depois passou a abrigar também crianças. Loucos, né? A gente sabe, a gente usa esse termo, mas não é, são irmãos desviados mentalmente, né, por algum problema. E ele ia de casa, muitas vezes, de casa em casa, pedir doação para manter a obra. E uma dessas feitas, ele subiu, a casa do moço era no 2º andar, ele subiu as escadas, bateu na casa e disse, eu vim pedir uma contribuição para as minhas crianças órfãs do hospital, da clínica, da instituição. E o cara deu um soco nele, aqui está a sua contribuição. E ele rolou escada abaixo. Sacudiu, se ajeitou o paletó, acho que ele estava de paletó, subiu novamente, bateu, e o cara, mas o que você quer, outro? Não, aquele que você deu era para mim. Agora eu queria saber se o senhor poderia dar uma contribuição para as minhas crianças. Gente, quem faz isso? A gente acha que seu isso, seu aquilo, mas que miserável. E ir embora xingando, talvez até chorando, se fosse uma mulher, no caso, né? Xingando, com raiva. Não, ele humildemente não sentiu qualquer tipo. E a partir daí, foi tão interessante, porque a partir daí, esse homem ficou impressionado com a reação dele,
contribuiu e passou a ser um contribuinte frequente da obra do Jerônimo Ribeiro. Então, para mostrar para vocês que realmente, como o Marcelo falou ali, né, é uma coisa muito interessante e depende do consentimento da gente. Ser constrangido física ou moralmente, aceitar ou não a agressão física ou moral. A física, como nós dissemos, não tem como a gente evitar, se for para a gente receber, não tem como a gente evitar. Zelda? Só se a gente não tiver que receber. Mas a moral a gente pode perfeitamente usar nossas forças morais, né? Buscar nossa humildade, buscar dentro do nosso coração o perdão para encarar aquela pessoa, como disse Marcelo, como um doente e não se deixar envolver pela raiva, que é muito difícil, mas é o caminho. Fala, Rita. É o caminho. Puxando o versículo anterior, né, que a gente estava, vocês estavam comentando sobre o cabo de guerra, nosso cabo de guerra interior, é esse aí, né, que o Marcelo estava comentando. Como a gente vai agir na hora? De que lado que a gente vai puxar? Entendeu? A gente vai soltar o nosso leão ou vamos soltar a nossa ovelha? Né? De que lado? O que lado? Entendeu? Que a gente vai tomar atitude? Né? Que é o tempo todo essa reforma íntica, que a reforma íntica é um cabo de guerra dentro de nós, é o tempo todo se policiando, é o tempo todo se vigiando. Não, eu tenho que agir assim, não posso fazer isso, não posso agir desse jeito. Né? É verdade, você tem toda a razão. Assim, e a gente vai costurando o assunto, né? É magnífico, né? O Evangelho. Então a música, né? Que ela fala assim, uma música antiga, ela fala assim, carpinteiro de nós mesmos, né? Então assim a gente vai se moldando. É um cabo de guerra, é uma sintonia que a gente vai buscar, é um plano mental onde está lá embaixo, a gente está lá em cima. Aonde que a gente está o tempo todo? A gente está variando todas essas centenas, milhares de anos aí que você colocou no início do estudo. E como você falou, uma hora a gente tem que parar, a gente tem que decidir para onde vamos. Jesus não tem pressa, né? Nem Deus, muito uma hora menos. tem que ser um reajuste. A gente tem que parar de puxar para lá e para cá e falar assim, não, esse é o caminho, a verdade é a vida. Por que eu estou com dúvida ainda? Larga tudo, larga seus pais, é assim que Jesus falou, larga sua vida material, larga tudo, vem comigo. Retirar-se disso. A gente, na realidade, quando perceber que a coisa está perigando, a gente tem que se afastar. E existe uma forma que o Aloysio Elias falou, que ele chama de blindagem, que eu achei muito interessante. Uma forma da gente se blindar contra o mal é o silêncio e a prece. Porque ele disse o seguinte, se você fizer silêncio, mas você não orar, não vai adiantar nada. Porque o silêncio é você não revidar, é você não responder ao agressor se ele te agredir moralmente. É a água da paz, né? Isso. Mas não esquecer da prece. Porque nós ainda não sabemos, não aquilatamos o nosso poder. Que com a prece você se une aos planos superiores. Exatamente. Você vai lá para o sótão, né? Não sabemos do que somos capazes, gente. Exatamente. Porque nós ainda estamos até na hora de uma conclusão mesmo, igual o Giselda citou na palestra anterior, no estudo anterior, e sentou e fez uma oração para as coisas amenizar, tanto que teve resultado. Na hora que a gente está em confusão ou discutindo, é a coisa mais difícil de fazer o que a Giselda fez. Parar, Mestre Jesus, por favor, interceda em favor de todos aqui, tal. Eu vejo a dificuldade que eu tenho, que às vezes com algumas pessoas eu lidando, porque a pessoa está discutindo ou fala alto, então eu falo, gente, eu vou entrar nessa sintonia ali. Então, vigiar e orar, mas ir junto com oração. Eu tenho que me vigiar tudo, e eu principalmente, e a oração junto. Saber que eu tenho que contar, até começou a confusãozinha, Mestre Jesus, é ele que vai poder interferir ou amenizar bastante a situação. Nós temos que ter essa certeza e fazer esse exercício. Com certeza. E o silêncio também, esse silêncio, não precisa ser silêncio da boca,
pode ser um silêncio mental. E como se faz esse silêncio mental? É justamente o que a gente não fala, a gente não pensa. E que adianta eu não falar? Ah, esse cara, eu não vou falar, vou silenciar, mas eu estou pensando, né? Ah, mas ele é muito danado, ele me agrediu. Então, não falamos, mas a nossa mente está falando. A nossa mente está agredindo. Então, o silêncio é o silêncio... Oi, fala, querido. É o que você ia falar, o silêncio é o silêncio de dentro, né? Não é o de fora, né? Porque tem gente que às vezes está numa situação crítica dessa, não fala, que já é um grande passo, mas passa 10 anos da vida ou a vida inteira naquele momento, né? Isso. Não conseguiu superar. Então, eu falo, tem gente assim, todos nós somos assim. A gente está aqui por isso, né? Mas a gente tem que ser capaz de, nesse momento, calar, igual eu percebi pelo seu gesto, você falar, calar internamente, né? E a fórmula é a que a gente já conversou aqui, né? Tentando fazer uma prece, né? A prece, ela não vai... A gente não vai se sentir tão apoderado, assim, tão conectado com planos mais altos, né? Mas existem várias literaturas que falam que a prece, por mais simples que seja, ela tem efeito. Por mais simples que seja, por mais que nós estejamos menos conectados ou menos sintonizados com com um plano mais alto, ou que a gente tenha pensamentos negativos, vamos falar assim, mas por mais simples que seja a prece, por mais simples que a gente consiga pronunciar palavras ou boas intenções dentro da gente mesmo que a gente fique com raiva querendo devolver um soco, vamos falar assim. Mas a gente fazer uma prece tentando pedir perdão para aquela pessoa ou para aquela situação, mesmo que a gente não aceite, mesmo que a gente está falando na hora, resolve. Ameniza, né? Ver depende da gente mesmo, mas ameniza. Então, é um exercício, e é um exercício, porque como caminhar, praticar esporte, ou várias outras atividades que a gente conhece, prece também é exercício, sintonia também é exercício, né? Então, a gente precisa exercitar. O Richard Simonetti tinha uma lição nos livros dele que chamava Atletismo Espiritual. E era justamente, ele falava sobre isso, os exercícios que a gente tem que fazer para melhorar espiritualmente, né? E é isso aí, a prece, se você pensar em Jesus, basta você firmar seu pensamento em Jesus, muitas vezes você não consegue nem enunciar esse pensamento, mas você pensar em Jesus curando, tentar mentalizar Jesus falando, imaginando, né, mentalizar a figura de Jesus, ainda que seja essa figura criada pela gente, que a gente não sabe se essa figura é verdadeira, mas mentalizou em Jesus, gente, a gente já sai do ambiente de exatamente. mágoa, né? Se a pessoa for agredida verbalmente, que seja, além de elevar o pensamento de Jesus, irradiar pensamentos de bondade para aquela pessoa. Pensamentos que melhor elevar ainda, né? aquela pessoa. Melhor ainda. Quebra as barreiras que estão em volta dela. Fala, Chiquinho. Eu tenho uma experiência já, né? Já deu 8 horas. Mas se der tempo, eu posso contar. Eu já até falei isso aí aqui em outros estudos, algumas pessoas talvez até já conhecem essa história. Mas eu lá na casa da minha mãe, lá, quando eu morava lá, tinha um vizinho que era um vizinho problema para todo mundo. Ninguém gostava daquele vizinho e ele vivia botando som alto, ele não respeitava nem a mãe, vivia xingando a própria mãe, com aqueles palavrões, né? E às vezes saía correndo atrás da irmã com a faca, eles iam tudo lá para casa, porque lá minha mãe tinha uma força moral que ele respeitava. Uma vez minha mãe se deparou na frente dele, ele com um facão. Ele não entrou no quintal, ele foi embora. Tudo bem. Esse camarada aí,
Um belo é daquele tipo de cara, quando ele está passando na rua, se você for sair no portão, você volta, espera ele passar para depois você sair, para não ter que dar com ele na rua. Esse camarada, aí tá, me incomodava muito a postura dele e tal, mas aí eu já estava na casa espírita, aí eu aprendi isso aí, que a gente deve orar para aqueles que nos odeiam, os perseguem, os caluniam. Nas minhas preces, comecei a orar por ele, envolver ele em prece. Aí um belo dia que eu vinha do serviço, meio-dia, um sol quente, verão, eu todo arrumado, com a bolsa pesada na mão, e ele lá com aquele som alto dele lá no quintal da casa dele, provavelmente bebendo, sei lá, fazendo o quê. Ele me viu, ele viu que eu vinha, ele pegou um rojão, acendeu um rojão e jogou lá do quintal dele em cima de mim. Aí deu aquela explosão. Meio-dia, um calor danado, você chegando cansado do serviço. Aí, o que eu fiz? Eu botei a mão no portão, assim, aí ele soltou aquela gargalhada, né? Parecia não, com certeza estava acompanhado. Aí eu botei a mão no portão e fiz uma prece para ele. Silenciei e fiz uma prece para ele naquele mesmo momento. O que aconteceu? Eu abri o portão, eu entrei de casa, aquilo não me abalou, não me fez mal. Que bom, Chico. Uma vitória, né? Nesse ponto foi uma vitória para mim. Eu ainda tenho milhões de outras barreiras ainda. Por isso que eu falo, você vai subir ponto. direto, você pensa que eu estou brincando, né? Eu vou porque eu tomei a terceira dose. Gente, vamos então, nós chegamos aqui, nosso horário já está mais adiantado, mas eu acho que foi muito produtivo o nosso estudo hoje, muito bacana a gente falar, né, sobre a tensão. É muito bom, né? Sobre o cabo de guerra, que nós estamos constantemente no meio dele, não sabemos se vamos para lá, se vamos para cá, puxa para lá, puxa para cá, mas uma hora a gente vai vencer, né, porque o lado melhor é o lado de Jesus, né? A gente sabe disso, o outro lado pode ser mais fácil, aparentemente, mas em compensação, depois causa muito sofrimento, porque tudo que a gente faz de errado, depois a gente tem que consertar, né? Mas eu quero agradecer muito a presença de vocês, desejar a todos um bom domingo, não saiam daí, que a gente vai fazer a nossa prece final. Gostei muito, adorei, amei o estudo de hoje, e a gente conclui esse estudo no sábado que vem, tá bom? Beijos para todos. Okay. Deus abençoe a todos. Muita luz nos corações de vocês. Um beijo para vocês. Beijo a todos. Fiquem com Deus.